evangelho, ele está dizendo assim, ó, quem já recebeu a sua recompensa aqui na terra, já está recompensado. Então não vai receber mais nada no céu. Não é assim? Certo, Nesse céu que é esse bem-estar, né? Essa paz consciencial. Então, nós queremos o conforto. Nós queremos o Cristo, mas não queremos o sacrifício. Não queremos a crucificação. Significa que nós vamos nos entregar passivamente ao sofrimento e achar que aquele sofrimento... Não, significa que quando a dificuldade vem, nós temos humildade e fé. É só isso. Humildade na entrega da vida. Quando a gente entrega os nossos caminhos a Deus, e entende, Senhor, diante deste obstáculo, diante deste desafio, eu sou pequeno. Aí é quando Jesus chega nas nossas vidas. É quando Deus começa a agir nas nossas vidas. E nós começamos a perceber que essa providência é atuante, é incessante. Mas quando nós queremos, então, colocar aí a nossa vontade, a nossa força, o nosso personalismo, o nosso desejo, moldar as coisas à nossa forma e rezar para que chova na minha terra e na do vizinho, não, né? Farinha pouco. Farinha pouco, meu pirão primeiro, as coisas começam a degringolar. E a gente começa a se afastar dessa proposta de Jesus, que é uma proposta de vida, de filosofia de vida, de postura na fala, no agir, no trabalhar. Porque eu posso pensar assim, mas eu não tenho tempo de ir com Brandina visitar uma pessoa no hospital, mas eu tenho tempo de mandar uma mensagem para um amigo que está sofrendo. Eu tenho tempo de fazer uma prece. Eu tenho tempo de atender bem alguém que chega na minha frente e está naquele momento aflito. Eu não conheço, não sei quem é aquela pessoa. Aquela pessoa, de repente, está passando por uma crise. Ó, vem cá, se acalme, sente aqui, tome uma água, pense melhor. Então, é dessa forma que a gente começa a se movimentar com as nossas atitudes para começar a transformar essa sociedade, para que a gente possa sentir, não, agora Jesus está entre nós. Porque Jesus dizia assim, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se eu sou seguidora de Cristo, né? Estou com ele aí nas redes sociais acompanhando os stories. Eu vou amar muito. E amando muito, eu vou servir muito. E servindo muito, claro, eu vou aprender ainda mais. Porque é nesse serviço que a gente aprende e é quando essas dificuldades também vêm, né? Que é o sacrifício, né? Que a cruz também chega para que a gente também possa servir mais, amar mais e aprender mais. Então, Jesus, eu digo, né, que ele não vai voltar. Ele precisa chegar, encontrar a porta dos nossos corações abertos, né? Encontrar a porta das nossas consciências abertas, a porta da nossa vida aberta. E para que a gente possa entrar nessa psicosfera que Brandi traz, né? É aquele exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? Porque é repetindo que a gente vai aprendendo até que aquilo crie um hábito na nossa vida, se transforme numa virtude, que é perguntar o quê? Que é perguntar o quê? Nessa situação, o que Jesus faria? Dentro desse panorama, dessa imagem que se desnuda, qual seria a postura de Jesus? Segundo os ensinamentos universais do Evangelho, que é de Deus Pai, o que Jesus faria? E dentro disso a gente vai conseguir nortear todas as nossas ações e nós vamos ter uma sociedade mais justa, uma família mais equilibrada, pessoas que se amam mais, o progresso, a tecnologia, tudo ao nosso serviço, porque tudo foi feito para o homem. Tudo foi feito para nós, mas nós deixamos nos ser engolidos, consumidos, né? Nesse buraco sem fundo, onde nós muitas vezes, enquanto grupo, né? Humanidade, não conseguimos sair e chegamos num ponto em que ficamos perdidos para onde a gente olha. E aí, nesse momento, eu me lembro de Jaque, que traz muito o Salmo 121, né? Elevai
os vossos olhos ao monte, né? A Deus, né? Olhar para cima. Quer dizer, para cima é o raciocínio lógico, é a fé raciocinada. E é a gente olhar qual foi o direcionamento que Jesus nos deu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Perfeito, perfeito. Eu vou pegar aqui agora para poder falar com nossa amiga Ana Meire. Pode botar aí, Terra Brasilis. Terra Brasilis, é com você. Ela diz aqui, ó, os que se esforçam nas batalhas sangrentas contra si mesmo. Aí tem uma música que diz assim, ó. Sou ciumenta, sou raivosa. Essa é a batalha contra... a maldade em crise. A maldade em crise. Tens Flaira aqui- Ferro. Flaira Ferro. Eu cantei nesse tanto na evangelização. Pois, quando a música é boa, chama-se aquele docinho, vou fazer a propaganda aqui. Bis, com vocês, Ana Meire, Terra Brasilis, com a música de Flaira Ferro, cujo título é Me Curar, curar de mim. da proposta do Cristo. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,70 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói os corações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba preconceituosa. Sou carente, amostrada, do sorriso. Sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, só sei que a busco em mim, só sei que busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Palmas. A música de nós todos, concorda? Sim. E atira a primeira pedra aquele que não se encaixa nessa música. Dentro dessa ótica aqui, eu já aproveito para provocar aqui Jaqueline e Brandinda também. A gente sempre fala aqui que médium ostensivo e mediunidade extensiva é aquela que
o médium, né, o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, tem essa faculdade de uma maneira direta, de uma maneira constante. Todos nós somos médiums, a gente fala, mas não um médium ostensivo. E aqui eu pergunto, Jaqueline é médium ostensiva? Não. Brandina é, Jéssica também. Ana Meire Terra Brasilis é? Se descobriu? Mais ou menos. Mais ou menos. Tô me descobrindo, tô conversando. Aí na parte aqui do texto, ele diz o seguinte aqui, trazida à tona do seu inconsciente através do sonho, da intuição e medianeiros. Se entrega ao movimento inevitável de fazer com que a coletividade ascenda, ou seja, cresça através das suas auto-inclusões, que é o que a Ana Meire traz aí. Essa música traz essa necessidade de observar o autoconhecimento, né, que essa música traz. E aí, Jéssica, Brandinha, Ana Meire e Jaque, a mediunidade, ela realmente faz com que essa comunidade, né? E a comunidade ela é encarnada e desencarnada. De que maneira essa mediunidade faz com que essa comunidade cresça? Ou seja, por exemplo, ele diz aqui que ninguém morre. Quem morre é o corpo físico. Se você fala para um espírito, numa comunicação mediúnica, por exemplo, que ninguém morre, você está fazendo um processo de ascensão da coletividade, os espíritos e os encarnados, esses que nos ouvem agora aqui, por exemplo, eles estão ouvindo o que vocês vão falar aqui agora. A gente está fazendo subir e ascender esses espíritos, Brandina? Com certeza, né? Porque quando a gente leva ao esclarecimento, tudo que nos esclarece faz com que a gente possa evoluir. Né? O que é que nos faz evoluir? O entendimento e o esclarecimento. Quanto mais a gente estuda, que vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Bem assim são os espíritos, aqueles que ainda estão, muitas das vezes, dormindo, estão distraídos. Mas no processo do conhecimento, de como eles estão, eles com certeza vão evoluir sim, vai se melhorar. É uma aprendizagem, né? Porque tudo é aprendizagem, né? Ninguém vai ficar na ignorância o tempo todo. Então, mesmo que esteja ali naquele momento na ignorância, qualquer faísca de luz é luz, né? Se a gente acender uma faísquinha, então, eu acho que se ele tiver de todo ali cego, mas se você falar a palavra Deus, ele desperta, porque Deus é a força, é o poder. Jesus, você falar o nome ali. Então, a consciência, porque se tudo está na consciência, na nossa consciência, então é como, eu acho que eles têm até um choque anímico ali na hora da necessidade do aprendizagem. Isso é o que eu penso. E é o que é, Brandina. Muito bem trazido aí por você. Antes de passar para a Jéssica, o que é que estão dizendo aí, Jéssica? Olha aí. Elisete Santos está falando o que aí? Elisete Santos está dizendo, boa noite. Nós falamos muito de caridade, mas a humanidade ainda não está preparada para praticar a verdadeira caridade. Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, esses sim fizeram a verdadeira caridade. Se eles fizerem, a gente também pode fazer? Claro que sim. Com certeza. Claro a que gente faz todo dia. E assim, como o Brandi estava dizendo, eles começaram pequenininhos também. Né? Com um gesto, né? Uma coisa pequena de cada vez, e a gente vai entendendo, a gente vai... reencarnações deles, para eles chegar onde eles estão. E a gente também esquece que nós somos uma coletividade, um organismo vivo, uno, que é esse planeta Terra, ao qual nós fazemos parte enquanto coletividade. Todos nós somos uma célula deste corpo Terra, deste planeta Terra. Então, quando a gente recebe na reunião mediúnica um espírito
E esse espírito, essa consciência, ela se liberta, ela retorna para o mundo material já com outra ideia, com outro comportamento, é uma outra postura. E aí já com mais desejo, com mais vontade de se melhorar, ela vai começando assim devagarinho, pequenininho, né? De passo em passo, de grão em grão, como se diz, ela vai começando a galgar outros níveis, outros caminhos. A consciência começa a despertar. E uma vez que essa consciência desperta, outras consciências também vão sendo despertadas, até pelo exemplo, que foi aquilo que Jaque trouxe lá no início. Então, quando a gente começa a trabalhar e a libertar consciências encarnadas ou desencarnadas, né? Porque nós também temos a responsabilidade não de violentar consciências, porque Jesus ele não violentava consciências, ele respeitou a crença, a fé de cada um. Jesus ele veio dar o exemplo, né? Então quando aqui mesmo agora nesse momento, né? O que é que nós estamos fazendo? Contribuindo para a libertação de consciência. Tem tanta gente que está totalmente, não tem um mínimo de consciência dessa existência. Mas nós estamos aqui, o quê? Qual é o nosso papel? O que foi que Jesus nos reservou? Vim trazer, ó, A boa nova. a boa nova, né? E trazer a mensagem, tá aqui a mensagem. Se você ouvir a mensagem e você entroniza, aí você vai lembrar, uma hora você vai lembrar. Olha, tal dia eu ouvi na rádio isso. Então, qual é o nosso papel aqui agora? Libertar a consciência que estão adormecidas. E outra palavra, Brandi está trazendo palavras-chave ótimas, que é o aqui e o agora. O aqui, Né? A gente não tem o passado e a gente não tem o presente. O que a gente tem é aqui e agora. Então, o momento da gente fazer agora. Claro, nós somos um apanhado porque a vida é um contínuo. A vida não é picotada, né? Eu fui criada, um espírito, como é simples e ignorante, vim evoluindo a cada reencarnação e cheguei aqui. Mas eu não cheguei picotada. Né? O que eu encontrei, o que eu consegui conquistar na vida passada vem, seja de delito, seja de virtude, vem junto comigo esses conhecimentos. E é assim que a gente, viu, Salles? É assim que a reencarnação também contribui para que a gente trabalhe e evolua junto com a humanidade. Perfeito. Porque aquilo que eu aprendi lá, pode ser que um cientista X tenha começado uma pesquisa numa encarnação passada e não fechou. Quando ele volta, ele dá continuidade àquele trabalho e dá a sua contribuição. Então, uma vez que eu vou me melhorando, que eu vou me transformando de pouquinho em pouquinho, claro, eu estou dando a minha contribuição também. E estou fazendo com que esse coletivo, que vai todo mundo junto, né, evolua também. Então, é dessa forma que quando a gente recebe um espírito numa reunião mediúnica, que ele é acolhido, que ele é esclarecido quanto à sua imortalidade, quanto à misericórdia do Pai, que nos acolhe, que nos dá inúmeras chances. Não é só uma chance, são inúmeras chances. Então, quando o espírito ele consegue perceber que ele tem essa chance, que ele tem esse caminho de reparação, quando ele não fica no círculo do remorso, da culpa, né, sem proveito, mas quando ele entende que é permitido o erro, mas que ele tem a oportunidade de reparar, isso também contribui para que ele retorne para a vida material, ele retorne para o mundo material com uma outra consciência, com outro pensamento, e aí sim, agora ele trabalhe incessantemente para a sua melhora e o seu crescimento. E como a gente está em rede, como eu falei mais cedo, então aí isso se espalha para outros grupos. Perfeito, perfeito, perfeito. Vocês estão inspiradas hoje, todo mundo inspirado aqui. Que bom. Que bom. Você falava ali do Evangelho, aí dessa coisa de você colocar o Evangelho em prática. Qual é a última coisa que a gente pega no celular? O que é a última coisa que a gente pega no celular? Quem sabe aí o que é? Qual a coisa que você usa no celular? O que é? Qual a última coisa? Alguém sabe?
Argentina Do não. WhatsApp? Não sei. Não. O que você acha? O que você acha, Jaque? Não sei. O manual. Ah, Né? eu nem nunca usei, por isso que eu não sei. Tá O vendo? manual. Aí o que é que acontece? O manual ele vem para você aprender e agora, sem precisar mais utilizar o manual, Jaque, você já usa, e automaticamente usar o seu celular como forma de comunicação. Ou outra coisa que você queira. Quando a gente pega o manual, o Evangelho, a gente pega, aprende. Aquele conteúdo teórico é para que a gente aprenda a usar o celular da vida sem precisar o Evangelho teórico debaixo do braço. O convite a todos nós, na música que a nossa grande amiga Ana Meire Terra Brasilis trouxe, é isso. É para que a gente, quando confrontado com todas essas imperfeições que ela trouxe aí, diga 3 aí rapidinho, Terra Brasilis. Sou o quê? Sou má, sou mentirosa, invejosa, vaidosa, ciumenta, possessiva. Meu Deus. Chivas. Tem muito, tem mais. Aí o que acontece, Brandina? Tá tudo ali no Evangelho. O que você tem que. Né? É. Já que você tem que. O seu manual do seu celular vem dizendo para você se dissipar, você se afastar disso aí. Aí quando você internaliza e passa a ser, eu repito toda semana, passa a ser oxigênio, tiver quem te diga, viu gente? Passa a ser oxigênio, ou seja, eu não preciso mais lembrar das letras do Evangelho e respirar como se nada tivesse mais agora me impedindo. Eu efetivamente estou indo ao Pai pelo Evangelho prático. Por isso que eu provoquei. Aí eu passo aqui para minha amiga Jaqueline. É difícil, Jaque. É difícil. E se não, é prazeroso quando a gente começa a vivenciar na prática o Evangelho do Cristo. Jaque. Você faz uma pergunta e quem deveria e poderia responder é uma pessoa que já tenha alcançado essa perfeição, né? A gente se debruça sobre o Evangelho, né? Quando a gente entra na seara espírita, nós passamos a ser estudantes. Então, todo espírita é estudante, todo espírita tem uma mini biblioteca, não é? E nunca recebe o diploma, segundo o seu Roque. Um beijo, seu Roque. A gente nunca recebe o diploma, nunca se forma, estuda a vida toda. Exatamente. Pois é, então, quando a gente passa, então, a ter um contato mais estreito com o Evangelho, a gente vai tendo esse chamado interior, atendendo um chamado interior de transformação, de ampliação de consciência, e aí a gente vai abrindo, né? Essa ampliação de consciência me possibilita a aceitar o outro como ele é, entender a fraqueza do outro e compreender aonde é que ele está. Então a gente vai ampliando também essas possibilidades em nós de perceber o outro como irmão, e a gente se percebe errante, né? A gente se percebe aprendiz, e aí a gente vai dando um passo para frente, outro 2 para trás, vai para frente de novo, e a gente vai se desafiando. E o Evangelho do Cristo, né, é isso. E a gente sabe, né, nós espíritas sabemos que a cura para os males da família, os males que às vezes a gente se envolve nas circunstâncias do cotidiano, é o Evangelho. É o Evangelho no lar. É esse Evangelho que vai nos ampliando a consciência, ao mesmo tempo que também vai educando aqueles que estão conosco, que moram espiritual, que são, já não estão na matéria, mas moram conosco na mesma casa, né? Porque não nos deixam, porque estão colados o tempo todo. E o que transforma é o Evangelho, é a grande solução para tudo. Perfeito. Brandina, essa parte que Jaqueline trouxe é formidável. Quando a gente
é confrontado, por isso que nunca acaba, viu, Jéssica, o aprendizado. Nunca se forma, né? Não. Quanto mais a gente vai tendo contato com a letra do Evangelho, mais a gente é convidado a exercer esse Evangelho. Aí eu vou provocar você aqui de novo. Você tem sido confrontada, Brandina, em mínimos detalhes ou é muita coisa muito pesada? O que é que acontece às vezes? Umas pequeníssimas coisas. E aí, é isso que eu pergunto. Porque quem está ouvindo a gente aqui está no mesmo pacote. Mas às vezes fica assim, meu Deus do céu. Até porque eu acho assim, que cada versículo dos ensinamentos de Jesus, cada lição, você não coloca assim, não é nenhuma área da sua vida. Porque cada minuto você busca a resposta através do Evangelho de Jesus em cada situação. Porque as situações são diversas na nossa vida, né? Muitas das vezes você vive uma atitude, agora aí você vai na base daquele Evangelho de Jesus. Mas no momento seguinte, já você não consegue viver aquela mesma coisa. Aí você diz, não é possível. Poxa, eu pensei que já tinha conseguido e você não conseguiu. Porque nós somos testados a vida inteira, a todo momento. Nós somos testados na nossa vivência. É como Joana, ela nos diz que está tudo dentro de nós. Agora a gente tem, ela não diz assim, você vai desenvolver. Joana não diz isso. Tente desenvolver. É uma busca constante, é uma busca diária. Você tentar desenvolver dentro de dentro aquilo que está dentro. É o que ela nos convida a educar-se. O que é educar-se? É trazer o que está dentro para fora e colocar na minha vivência diária. E é fácil? Não, não é fácil. Aí Joana me convida lá, tente para você viver em harmonia com o outro. Tente ser paciente, caridosa e ser amorosa. É fácil desenvolver amorosidade na nossa vida diária com todas as pessoas? Não, não é fácil. Porque eu posso ser amorosa aqui com Jaque, mas já tem uma aversão com ele. Então, para eu ser essa plenitude, eu tenho que ser amorosa com todo mundo. Eu tenho que desenvolver a paciência com todas as pessoas. Aí vai ser o quê? Caridade. Porque para eu desenvolver isso, eu vou estar trabalhando a dificuldade do outro. Aí eu lembro de Peixinho. Peixinho diz, o que é que a gente não pode? Julgar o outro, julgar a atitude do outro, a vivência do outro. Vamos apreciar, era o que Peixinho dizia. Aprecie o outro na sua dificuldade. Aí, dentro da minha apreciação da dificuldade do outro, o que é que vai acontecer? Se eu não julgo, mas eu aprecio, eu vou encontrar uma forma dentro daquilo que está dentro de mim, que eu estou tentando desenvolver e ajudar o outro. É fácil? Não, não é fácil. Então, essas vivências com Jesus, a vivência com Jesus na nossa vida diária não é fácil. É um desenvolver as nossas capacidades dentro daquilo que a gente possa fazer aqui e agora. O que é que eu posso fazer hoje? Dentro desse, como é que diz assim, é observar a situação, é ver o que é que eu posso fazer nessa situação. Porque no todo eu não vou conseguir. E esse é o nosso maior desafio, né? É o domínio de nós mesmos. De nós mesmos. É a gente conseguir... É isso. Você não deixa nem fazer ela se antecipa, ela fica assim. Olha, quando o André Luiz... Você tá muito perto, eu tô aqui, ó, André Luiz dizia já que a gente vai chegar um momento que a gente aqui, né? Que outros espíritos já fazem isso. E a gente se comunicar pelo pensamento, né? Assim, eu ia perguntar a ela. Deixa isso pra você, pode deixar pra você. Ele tá aqui, ó, e a gente tá aqui, ó, eu tô puxando. Eu ia perguntar, e já que se quiser responder também, a Ana Maria também. E você também, viu, Deixa Jéssica, já tá com a palavra. Não, é porque quando eu falar, provoca, isso aqui provoca. A gente tem esse confronto
a gente está no ambiente, sobretudo familiar, com filhos, companheiros, companheiras, no trabalho, uma divergência, etc. Em que a gente pensa, Jéssica, eu gosto de puxar isso que você gosta desse tema, a gente pensa, Jaqueline, em chutar o pau da barraca. Chutar o balde. Chutar o balde. Ela chega, aí de repente você dorme, tem esse diálogo que a gente fala com esse inconsciente, tem o sonho, tem o sair da turbulência e ir para um retiro, ir para um canto da sala. Como é? Já passou por essa situação, Jéssica? Você? Várias vezes. Todo dia, hoje, na estante, antes de chegar aqui, quando eu tava subindo a escada. Toda hora é isso. E a grande questão é que nós somos, que é ao mesmo tempo a bênção, né? E a tortura, vamos dizer assim, é que só depende de nós. Não tem ninguém, né? Quando a gente começa a entender, não tem ninguém para você responsabilizar. Não tem ninguém para você dizer, mas foi... Não. É a sua escolha, é a sua decisão. É quando você começa a dominar, por assim dizer, e a dominar mesmo a si próprio. A matéria, os impulsos, o desejo, o querer, né? Do jeito que eu quero. Eu lembro muito quando eu tô fazendo terapia, né? Que minha psicóloga diz assim, mas isso é da ordem dos desejos. Quando eu sei que ela tá falando isso, é porque eu não vou alcançar aquilo. Ela já tá dizendo assim, fique quieta, baixa sua bolinha aí. Vá, volte aí pro seu cantinho e entenda que ainda não é sua praia. Então, assim, o que é da ordem dos desejos, o que é possível, o que é que eu posso alcançar. Então, é esse autoconhecimento que Jesus nos convida. É por isso que é tão difícil. Porque a gente foge o tempo inteiro desse confronto, que é um confronto que exige uma extrema coragem. É você conseguir se olhar no espelho. E aí a gente volta para Joana de Ângeles, né? Numa das encarnações dela, Joana de Cusa, que tinha esse conflito familiar com o marido, né? Um marido ali machista, traindo ela, tal, aquelas questões todas. E ela começa a seguir Jesus e diz, não, eu vou deixar essa família e eu vou seguir Jesus. Porque aqui eu entendi, ela descobre o evangelho, a fé dela é muito sincera. E uma noite, quando ela foge, isso está no livro, acho que é de Amélia Rodrigues, eu acredito, psicografia de Divaldo Franco, Há Flores no Caminho. Acredito que seja esse livro. E quando ela pega aquele barquinho ali para ir atrás do Cristo e seguir Jesus e deixar aquela família que está tendo conflito, Jesus diz, não, o teu campo de trabalho é lá. Então é para lá. Boa Nova também, quando ela vai encontrar com ele. É para lá que você precisa voltar. Ele como teu filho. É para lá que você precisa voltar. É ali, é nessa oficina que nós vamos ser burilados o tempo inteiro. E o evangelho tem esse manual que vai dizer, é por aqui, só que o maior mal, né, do nosso planeta, orgulho e egoísmo. Na escola chamada Planeta Terra, o orgulho e egoísmo ainda é o nosso grande impedimento. Então, quando a gente se vê tendo que renunciar a essas duas características nossas, né? Ao orgulho e ao egoísmo, para que a gente se dobre, se volte sobre as nossas próprias questões, que é aquilo que eu dizia, Jesus precisa entrar no meu mundo primeiro, no meu mundo interno, no meu mundo íntimo, e me transformar de dentro para fora, para que eu possa, então, conseguir dominar as minhas paixões, entender o que é da ordem dos desejos e perceber o que é que eu preciso fazer na vida prática. Como é que eu tiro esse Cristo da cruz? Como é que eu tiro esse evangelho da letra que mata para o espírito que vivifica? Como é que eu adoro esse Deus em espírito e em verdade no monte e no altar do meu coração? Como é que isso vai acontecer? Jéssica, e ainda tem assim, Jesus, ele fica lá. Ainda diz assim, vem. Ele não diz, fique você aí que eu vou, não. É vem. Vem. Nós é que precisamos nos movimentar. Nos movimentar e ir E o maior ele já está lá, né? Ele já Exatamente. Então, esse é o nosso grande desafio desde a nossa criação.
desde a nossa criação. Você quer ver que pra você ter uma ideia, pode botar para ela. Ela disse, não, vou passar para Jéssica. Pode passar para ela, não vou. Fale agora você. Fale já. agora. Ela, quando a gente vai falando, a gente vai instigando o outro. Jaqueline. Sim, ô Jéssica, me lembra aí, me volta aí o script, o conteúdo. Porque agora. O Jaque, não, na verdade, às vezes as renúncias e a gente tá onde verdadeiramente a gente necessita estar. Uhum. Né? A gente fica querendo. Pode postergar a questão do livre-arbítrio. Diz, eu vou postergar. Mas você escolhe um espaço familiar, um espaço laboral, para você conviver. Obviamente que você não vai viver expondo a sua vida a risco, e que aí se tem uma ruptura de corpos, efetivamente, de sentimentos. Mas muitas vezes a gente protela justamente para não querer estar nesse campo dessa dor e num campo de facilidade sem o trabalho que Brandina começou. Fala aí pra gente, o que você acha? Brandina começa o texto exatamente com essas frases, né? De ninguém me compreende, eu não vou parar por aqui, eu não aguento mais, me falta forças. E a gente vê que isso são palavras nossas do cotidiano. A gente se acha muito sobrecarregado dessas coisas. E aí, quando a gente vai adentrando a seara do Evangelho, vai permitindo que o Evangelho vá nos transformando, então esses dizeres, essa palavra que a gente sabe que tem força, né? Ela também vai se transformando, ela também vai... não é que ela vai, a gente vai buscando uma outra forma de nos expressar. Sim, né? A gente tem um entendimento do pensamento, né? Como uma força criadora, e da fala também, da palavra como uma força também que cria, que expressa esse mundo interior nosso. A gente dá conta desse nosso mundo interior através da palavra. E às vezes não é a palavra do discurso, da fala politicamente correta, mas é nessa hora, ó, na hora do cair, que a xícara entorna, sabe? É dizer assim, ó, a xícara entorna e a gente derrama o que está na xícara. E o que é que está na xícara? Na hora que a gente explode, na hora que isso aqui, né? Então, o que é que eu tenho em mim, que na hora do embate, da explosão, na hora do conflito, na hora H, que a gente vomita aquela palavra, aquela forma de se expressar, aquela blasfêmia, aquela injúria, né? A gente vai se dando conta. E aí, se a gente está nessa peleja da reflexão do Evangelho e da transformação do Evangelho, a gente ouve essa palavra. Porque enquanto a gente não tiver empenhado na reflexão evangélica, a gente vai falar 1000 vezes e não vai perceber. Né? E quanto mais fala, mais diz assim, mas eu esqueci de dizer aquilo. Mas da próxima vez eu vou dizer. Né? E aí, mas quando a gente está nessa escola evangélica, aí a gente diz, meu Deus, eu ainda falo dessa forma. Eu ainda tenho isso para derrubar na minha xícara. Ela acabou de falar, né? Né? A música que ela traz é exatamente perfeita, complementar nesse sentido. É muito transformador o Evangelho na nossa vida. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a nossa amiga Sueli Libânio, dizendo que o Centro Espírita Irmão Miguel, que foi o inicial de muita gente aqui, viu? Se eu não estou lá, né? Completando 58 anos de idade. Eu tive lá na primeira semana falando sobre desigualdade social. Moacir teve a semana passada excelente, falando sobre o quê? Desigualdade social. E amanhã, Iraci Gama estará lá falando sobre desigualdade social. E por último, a nossa amiga, aí vai ser diferente, na última semana, nossa amiga Elisandra Lins falando sobre desigualdade social. A desigualdade social, gente,
é necessário falar. A gente traz a visão espírita em correlação com a visão humana. A primeira falha, a segunda falha, mas a primeira não falha. A divina nunca falha, nunca erra. Então, todos os caminhos levam amanhã, a partir das 16 horas, lá no Centro Espírita Irmão Miguel. Já no Fé Luz, nós estaremos com nossa amiga, quero ver se você está ligada. Deixa eu esqueci. Cris? Cris. Exatamente. Falando sobre a evangelização. Evangelização. Então, Fé e Luz, amanhã, a partir das 19 horas. Você que está sempre nos perguntando aí onde é que tem uma palestra, alguma. Então, nós temos várias palestras. Na União Espírita, amanhã de manhã, quem é? Quem lembra? Dete Barroso. E o Dete Barroso, exatamente, estará lá com uma temática a partir das 9 horas? 9 horas. 9 horas da manhã. União Espírita. Vocês que têm as suas atividades na Casa Espírita, a gente está sempre trazendo, falando para vocês, tragam-nas para que a gente possa divulgar. Um grande abraço aqui a nossa colega Solange Mary, aqui presente. E o Vasco, tá ganhando ou tá perdendo o Grêmio? Mário Vascaíno mandando aqui. Mas rapaz, o que é isso aqui? Me ama, fazendo declaração de Eu amor. tô ouvindo aqui aqui. esse assunto, rapaz. Grande abraço, meu amigo Mário O Vascaíno, bichinho tá comendo um 74. frio danado, menina. No trabalho tá em Minas, Tá. Grande abraço, meu Trabalhando para me dar boa vida. É justamente isso aí. Bom, gente, a gente já vai se encaminhando aqui. Eu vou pedir agora aqui diferente. Mary cantar. Não. Eu vou pedir para você cantar. Eu cantar? É. Oxente. Gente, o que é? Você está no Meu espaço. Deus. Você vai trazer agora a nossa oração. Tostão da Bezerra de sua Menezes. voz. Aquela coisa linda. Concentre, faça a sua. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, ela sabe. Se concentre. Vamos aqui também, gente, fazer uma vibração para que ela possa trazer essa mensagem, que essa Bezerra de Menezes é uma mensagem fantástica. Vamos lá, né? Envolvendo todos os doentes do nosso planeta. Vamos envolver todos os nossos amores, todos os nossos desafetos. Em especial, eu quero pedir a falange de Bezerra de Menezes por Luan, nesse processo tão difícil, pela sua mãe, pela sua família. Então, Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz. De olhar calmo e sereno, de semblante tão ameno, que bondade é o nosso irmão. Ó Bezerra de Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração dos enfermos, não se esquece. Quando te chamamos em preces, no momento estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a sua mão. Somos os teus pacientes, tua presença neste ambiente é de Jesus aqui vê-lo presente.
te agradecemos de coração, Bezerra amigo, querido irmão, te agradecemos de coração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e às mulheres de boa vontade. Glória a Deus nas alturas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, minha irmã. Evanildo, suas considerações finais, meu irmão, depois desse... Só agradecer mais uma vez, né? Estivemos em Paulo Afonso no último final de semana e foi discutido o tema o Centro Espírita, Laboratório para a Plenitude do Ser, né? Excelente tema, né? E também agradecer ao nosso amigo Oliveira Galvão, né, que está lá do outro lado e mandou um grande abraço a todos, né? E Bezerra de Menezes, como foi um político em sua encarnação, ele pede que possamos orar também pelos nossos governantes, né? Não só do município, mas estadual e mundial. Então, que essa prece também possa ter sido endereçada aos nossos governantes, aos quais precisam muito de nossas orações. Uma boa noite a todos. Obrigado. Jéssica Carvalho. Só agradecer mais uma vez estar aqui com essa... Diz que os amigos é a família que a gente escolhe, né? Família espiritual. Então, estar aqui com vocês é sempre muito maravilhoso. Agradecer ao programa Conhecer, agradecer a Cacau por esse espaço que nos cede tão gentilmente, né? E que proporciona que o conhecimento da espiritualidade, da fé, do Evangelho de Jesus chegue em tantos lares através desse veículo que é a Rádio 93 FM. Então, agradecemos a Cacau e agradecer a Brande, Jaque, Evanildo, meu irmãozão aqui, Salles, minha mãe, minha filha que está cochilando, né? Mas agradecer e, sobretudo, a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de fazer o que eu deixei de fazer ontem, né? Eu vim fazer hoje. Então, que Deus nos abençoe. Ok. Ana Meire, Terra Brasília. Só gratidão, só alegria. Nessa Rádio 93, a rádio do coração. Um beijo para todos vocês. Muito bom. Muita saúde, muita paz nessa semana que se inicia. Ok. E aqui, por último, eu trago a minha amiga e irmã Jaque. Muito agradecido também, Jaque, pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a alegria muito grande de estar aqui com vocês. É sempre um momento especial, né? Olhar em volta e ver pessoas assim tão especiais e eu no meio, assim, sendo convidada também a estar aqui, é só alegria. Muito, muito obrigada. Um abraço a Cacau, um abraço a Birinha e a todos os ouvintes da rádio. Ok, eu mando um grande abraço também aqui, nossa amiga Nivalda, mandando um abraço para todos aqui, muita paz para você também, minha irmã. E fecho agradecendo somente aqui a todos, Brandina, mais uma vez, minha irmã, obrigada a você e a todos os nossos irmãos espirituais aqui presentes nesse espaço, e que a gente possa retornar com a bênção, com a luz, que esse programa continue sendo iluminado e sustentado pela espiritualidade maior. Um grande abraço a todos e um bom início de semana a partir de amanhã, domingo. Até mais. Até mais.